Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com atualidades Pampa para todo o estado do Rio Grande do Sul. Com as notícias que marcaram esse dia de hoje, com a ebulição de coisas que estão acontecendo, desde o pedido do Cabo Daciolo para que fosse anulada essa eleição, é deputado federal, está com tudo, ou pelo menos fez uma votação expressiva no primeiro turno, então ele acha que pode fazer isso e fez e pediu. E saiu a primeira pesquisa divulgada, com intenção de votos, divulgada após o início do segundo turno. O que ela mostra? Essa pesquisa mostra que o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, tem 58% dos votos válidos, enquanto o Fernando Haddad, do PT, aparece com 42%. Na contagem dos votos totais, Bolsonaro tem 49%, enquanto Haddad tem 36%. Brancos e nulos somam 8% e 6% não souberam responder. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos ao recorte regional que foi feito. O candidato do PSL vence no Sudeste, 55% a 32%. No Sul, 60% a 26%. Centro-Oeste, 59% a 27%. E Norte, 51% a 40%. Já no Nordeste, a vantagem é de Haddad, 52% a 32%. Os números levam em consideração os votos totais. Entre as mulheres, há um empate técnico entre os dois candidatos. Bolsonaro tem 42%, enquanto Haddad aparece com 39%. Já no eleitorado masculino, o candidato do PSL tem ampla vantagem, 57% a 33%. O Datafolha ouviu 3.235 entrevistados em 227 municípios nesta quarta-feira. O nível de confiança é de 95% e o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR 00218/2018. O que acham os companheiros de bancada sobre esta primeira pesquisa? Magda, tu chegasse ali sobre a pergunta se o apoio de Marina a um candidato à presidência... Não li. No segundo turno da eleição deste ano. Então, o Instituto perguntou o seguinte: o apoio de Marina a um candidato a presidente no segundo turno da eleição deste ano poderia levar você a escolher esse candidato? 11%. Faria você não votar neste candidato? 11%. Seria indiferente? 72%. Não sabe? 6%. Eu lembrei da nossa conversa de ontem exatamente sobre o posicionamento dos candidatos. Então, tanto relativo a Marina Silva, que é o que eu tenho aqui, como Ciro Gomes, que ficou da seguinte forma... Mas essa é da Datafolha? Exatamente. Não da tem Datafolha aqui. Não do tem G1, essas informações. Ok, não está no G1, tudo bem. E o Instituto perguntando também sobre Ciro, o apoio de Ciro Gomes. Poderia levar você a escolher esse candidato? 21%, aumenta um pouco. Faria você não votar neste candidato? 11%. Seria indiferente? 63%. Não sabe? 4%. Que a gente percebe do Ciro Gomes, todos nós falamos que talvez Ciro Gomes tivesse uma grande reversão, né, para o Haddad, mas a pesquisa mostra realmente que a tendência é ou votar num ou no outro conforme a sua convicção e não no que o seu candidato do primeiro turno está recomendando para o segundo turno. Ontem a gente já tinha falado, né, que ninguém mais aceita a recomendação. Fala, Gustavo. Eu queria fazer uma avaliação apenas de ordem técnica e depois a gente discute a repercussão a curtíssimo prazo dessa pesquisa. Vamos lá, tecnicamente os pontos agora têm que ser contados 2 a 2, tá? Então assim, cada ponto que um candidato perder ou ganhar vai representar também um ponto para o outro candidato. Então, na verdade, essa vantagem de 16 pontos do Jair Bolsonaro, ela é de 8 pontos percentuais. Essa é a realidade hoje, a diferença é de 8 pontos percentuais. Muito bem. No que isso representa em termos de recuperação, considerando os números do primeiro turno? Nos números do primeiro turno, a vantagem de 15 pontos percentuais, praticamente, de Jair Bolsonaro sobre o Fernando Haddad, tinha um outro perfil, que era o perfil da pulverização. Então, partindo do princípio de que nós temos agora as opções únicas de dois candidatos,
O que se entende é que já repassados os votos de Ciro Gomes e já repassados os votos de Marina, que são de partidos que têm uma identificação com a esquerda, enfim, que tiveram namoro com o PT, enfim, o que se entende é que o que o Haddad tinha que ganhar ou recuperar nessa largada, ele já ganhou. E ele ganhou um bom espaço. A diferença, que era de 15 pontos reais e absolutos, caiu para 8 pontos agora reais e absolutos. Então, assim, daqui por diante, a diferença é mais ou menos aquela do sujeito que vai emagrecer. O sujeito precisa perder 20 quilos. Os primeiros 5 quilos é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele perde rapidinho. Depois, cada quilo é um inferno. Então, assim, nessa eleição, o perfil inicial vai ser de difícil alteração a partir de agora. A diferença caiu, mas fica bem claro de que quem tinha que repassar votos já repassou. Daqui por diante vai ser debate, opiniões, frases bem colocadas ou mal colocadas, enfim, que vai fazer com que a opinião pública se posicione. Debates que o Bolsonaro já foi vetado pelos seus médicos no primeiro, né? Quem é que não está vendo que o Bolsonaro não tem nenhuma condição? Pois é. Eu também acho que ele está muito abatido, muito debilitado. Morreu há 2 semanas atrás. E o local onde ele foi ferido é muito delicado no organismo. Ali leva meses a recuperação. É gravíssimo aquela... Aí tem mais. Por enquanto ele foi vetado primeiro, mas eu acredito que ele não participa de nenhum. A semana que vem não pode participar e eles vão reavaliar na quinta-feira, dia 18. Acho que ele não vai participar. Você vê o seguinte, as lives que ele fazia e as lives que ele faz hoje, a diferença é brutal. Ele fala 3, 4 minutos e... ele tá começa a ficar ofendido. E eu achei ele bem abatido na última entrevista também que ele deu para a Rede Globo. Eu achei ele bem debilitado, bem... Fora que ele emagreceu muito. 15 em decorrência. Ele já vinha, obviamente, cansado, estressado da campanha violenta que ele estava fazendo. Sim, mas até aí... E aí, mais perfil, eu acho que para o Bolsonaro, dado o resultado do primeiro turno, talvez seja um ganho para ele não participar de debate. Eu acho também. Vamos dar voz para os nossos colegas ali do outro lado da bancada. Doutor Ruschel. Pois não, sou eu? Sim, eu pelo menos o conheço por doutor Ruschel. Estou muito comportado, senhora Fio, que eu espero a orientação da senhora. Mas faz muito bem. Muito bem. E achei justo que a minha... Tudo ele acha justo. Eu acho muito justo. Eu acho meio folgado, em todo caso. Eu quero discordar um pouquinho só em relação à transferência de votos. Eu acho que não é tão rápido, Gustavo. Eu acho, eu vou esperar lá por quinta, mais 3 ou 4 dias, andar um pouquinho, porque essa transferência não se dá tão natural. Tem a reação, saem os primeiros votos, aqueles que ficaram insatisfeitos vão para lá. A gente ontem ainda estava contando quais seriam os apoios. Eu acho que eles não se dão, até porque há um reconhecimento nosso de que esses apoios eles não têm mais a força de outrora, não há os grandes caciques, né, que nos mandavam. Então, eu acho que o pessoal que perdeu, e eram muitos partidos, eram 13 candidatos, só 2 sobreviveram, então 11 ficaram sem orientação. Então eu acho que esse quadro define um pouquinho mais. Em relação à segunda parte da tua manifestação, eu concordo integralmente. Eu acho que depois que consolida um quadro, né, a nossa divergência é no início, na primária, eu acho que ainda não consolida o quadro. Mas depois que ele consolida, aí sim, para modificar sem um fato gerador, sem um fato novo, numa eleição de dualidade, é muito difícil. Agora, tu falasse na reação, lembrei da reação do mercado no dia de hoje, porque o dólar que vinha baixando acabou subindo e a bolsa que vinha, né, em leve alta teve baixa hoje. Porque também o candidato Jair Bolsonaro deu uma entrevista ontem para a Band e tratou de alguns assuntos que o mercado não entendeu da forma que vinha entendendo. Como achava que seria, né? Exatamente, como por exemplo, se mostrou um pouco mais estatista do que propriamente liberal em determinadas matérias, como privatização, por exemplo. É que o mercado é voraz, né? O mercado o mercado se decepcionou porque o Bolsonaro garantiu que não vai privatizar a Petrobras, porque ela é estratégica, e não vai privatizar o Banco do Brasil. Aí o mercado ficou de mau humor. E as empresas termoelétricas e hidrelétricas. Aí também houve uma discordância dele do seu suposto ministro. Algumas. Na área de distribuição, sim. Aí ele disse que sim, mas nas outras áreas não. Na produção não, porque é estratégico. Com certeza. Bom, fala, Roberto.
A Bovespa hoje fechou em queda, então, de 2,8%, 83.679 pontos. Quando fecha em 84.000, 86.000, isso significa que ganhou e rendeu muito. O dólar fechou em 13,76, ele recuou 1,42%. O que o mercado quer? O mercado quer governabilidade e ele quer ficar ciente de que vai haver ajuste fiscal. Quando o Bolsonaro comenta que ele vai ter restrições com algumas privatizações, ele se mostra que, bom, ele não é tão liberal assim quanto o mercado gostaria, mas, por outro lado, ele tratou da China. A China é um mercado que, quando eles vêm para comprar qualquer coisa, eles não fazem, naquele país que eles investem, investimentos no país, pro país. Eles sugam e saem. Isso eles têm feito há muitos anos na África e é sabido de todo mundo. É um mercado diferente. Só que a China, hoje, é o segundo maior mercado do mundo. Em 2010, era o 10º. Expandiu absurdamente. E há uma competição onde o juiz é o governo chinês. Então, o Bolsonaro está expressando essa visão que tem que ter realmente cuidado, cautela. Então, assim, na visão do mercado, eles são imediatistas. É óbvio que eles tiraram o dinheiro do kit eleição, que a gente chama, que é quando os papéis das estatais sobem, porque a gente sabe que depois vai ser vendido. Mas, por outro lado, o empresariado está percebendo o quê? Que está havendo uma coerência, está havendo um bom senso e está havendo um sistema que há um plano de governo feito por várias pessoas e que está sendo construído. Agora, é realmente aquilo que o Gustavo tinha comentado conosco na segunda-feira. Não dá para ficar comprando o que vai acontecer através do mercado bolsa, do mercado câmbio, e sim do que os investidores, do que os empresários estão se mobilizando. Perfeito, Roberta. Scantofani. Eu sou o contrário tanto da Roberta quanto do Gustavo. Eu acho que 16 pontos a mais não é 8. 8 seria praticamente um empate técnico, porque tem institutos de pesquisa que pode ter mais 4 ou menos 4. Então, é 16. E quanto ao mercado, agora eu vou falar que nem o povinho. Eu sou do povo. Gosto disso. O mercado não vota. O mercado, ele sinaliza qual é a ideia do candidato que tem mais afinidade. Mas se o mercado votasse, o Meirelles estava no segundo turno. É o homem mais do mercado. Influencia também em voto. Não influencia. É isso que não quer influencia, dizer, né? Que não seria o Meirelles. Além de não votar, não influencia. Eu acho que é só uma tendência. Como é que ele acha? Porque esse mercado bolsa e dólar é todo especulativo. Nem é um mercado de investimento. Lu, eu não passei para ti, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, ou Gustavo. Eu só queria dizer que vivi para ouvir o Chicão dizer que ele é do povo. Mas eu sou do povo. E quase para ver o Maurício passar por trás dele. Pegou um pedaço do Maurício. Eu imaginei que ele fosse do polvo. Ele gosta de polvo, a vinagrete, coisa e tal. Mas assim, ó. Você não pode admitir mais esses ataques. Não pode admitir mais isso. É a verdade também. Olha aqui, ó. Essa história da oscilação é mais ou menos como você velejar em mar revolto. Não é hora de velejar. Deixa o barco guardadinho. Período pré-eleitoral, período eleitoral, você se meter em mercado acionário, você se meter com dólar, não é... Essa é a hora dos tubarões, é a hora da aposta. A gente falou aqui que a Bolsa bateu o recorde, subiu 6 pontos, chegamos a 80 e tantos mil pontos. Eu disse, gente, isso é artificial. É um cassino. Para quem não sabe, Bolsa de Valores é um cassino. Alguém tem que dizer, é um cassino. As pessoas jogam. Vamos ouvir o Marne. Tu vai falar sobre isso, Marne, por favor? Eu gostaria apenas de dizer uma frase que eu acho fantástica. Quando nós perdemos o direito de ser diferentes, nós perdemos o direito de ser livres. Então, essa que é a grande verdade. Hoje, dentro de tudo isso que foi falado aqui, toda a observação que faço, conversando com as pessoas na rua, como disse o Chicão, tem que falar com o povo. O povo é que fala. Nas ruas é impressionante as coisas que eu ouço a respeito deste ou daquele. A grande expectativa do candidato Haddad seria os debates. Os debates. E os debates não irão acontecer, pelo menos agora, porque o candidato Bolsonaro sofreu aquele atentado gravíssimo,
ele foi esfaqueado, todo mundo conhece, todo mundo viu as imagens, ele vestido com a camiseta do Brasil, eu sou Brasil, ele estava com a camiseta do Brasil, e ele não tem condições físicas de ficar de pé durante 2 horas, enfrentar um debate com o Haddad, que é um homem preparado. Isso aí eu sempre disse aqui e volto a dizer. É verdade. Agora, acho que, minha opinião a respeito de pesquisa, como um homem que há mais de 50 anos trabalha com pesquisa, com campo de pesquisa, Ibope, fui amigo do fundador do Ibope, que aliás nem brasileiro era um panamenho, do Montenegro, conversei muitas vezes na sala do Montenegro, no Rio e em São Paulo. Esse resultado que nós vemos agora vai ser muito difícil ser mudado. Nós temos uma ocorrência, um fato. A tendência, inclusive, o resultado se tornar mais distante. Pelo menos a minha visão a respeito de pesquisa como um pretenso, digamos assim, conhecedor, né, das pesquisas, inclusive políticas neste país. Então, acho que as coisas continuarão dentro desta forma, Chicão Tofani. E você falou uma verdade. Mas, Marne, eu podia só completar. Marne, depois a Luciana essa fala. história do debate de um candidato com o outro me lembra a Guerra de Troia. Quando os gregos fugiram, deixaram um cavalo. Os troianos disseram, é um presente de Zeus. Virou um presente de grego. Por isso que estava Aquiles dos guerreiros. Quando houve o atentado contra Bolsonaro, os opositores pensaram, vamos... que no fundo o atentado tinha essa finalização, vamos tirar esse cara da corrida. O fato de tirar o cara da corrida, você voltou contra os outros candidatos, porque agora no pé. Não tem contra falar. Vai falar sozinho, vai ser um monólogo, o Haddad, porque o Bolsonaro está em casa, não pode... Não pode, né, por ordem médica. A minha avaliação está perfeita. Perfeito. Olha, vocês são geniais. Eu só colocar... Estou impressionado. Na verdade... Fortemente impressionado. Show Ruxo, bom, deixa pra lá. uma ironia. Vamos deixar a colega Luciana. Ela não falou. Na verdade, eu queria colocar 3 pontos. A primeira é que 89% dos eleitores não se sentem representados por nenhum partido. Então, este momento... principalmente diante de 2 propostas tão distintas, com certeza não vai aparecer a figura do voto útil. Então, as pessoas vão ir por seu livre convencimento. E no tocante aos debates, claro que o candidato está debilitado, tem toda a questão médica ali dando suporte, mas também é uma estratégia política, quase uma estratégia de guerra. O Collor tinha muitas estratégias. E assim, tá no jogo. É completamente possível. Luciana, eu falei aqui ontem, e não quero me repetir, porque sempre tento ser original, eu me esforço para ser original, mas vou ter que... Está sendo original. Eu tento ser original. Vou ter que repetir. Que eu acho, lembrei essa questão do Collor, porque vivemos isso muito em 90, porque ele foi o precursor da ideia de que quando tu estás na frente, tu só tem a perder, tu não tem nada para ganhar no debate. E é evidente que quem tem a ganhar com o debate é quem está atrás, que quer criar fatos. Criar fatos. Criar, no mínimo, a reflexão de quem já definiu o seu voto. Então, agora, se a questão é médico ou não, eu não vou me manifestar, porque eu não sou médico, eu tenho que respeitar. Se um médico registrado lá no CRM, né? Eu vi, vai lá e dá uma entrevista que ele não tem condições, não tem condições. Agora, eu não vou discutir essa matéria. E ele não vai correr o risco, né? Essa matéria me deixa fora. Essa tua teoria é a teoria da Fórmula 1, que sempre o piloto que está liderando, ele não pode arriscar. Quem tem que arriscar é quem tem que ir no lugar. Ele já está com a corrida ganha. Exatamente. Agora, além do que está em segundo lugar ganhar com o debate, eu acho que deveria também ganhar com o debate a população, mas a gente sabe muito bem que os debates hoje não se debatem ideias. O que vai ser de projeto. É uma coisa, exatamente uma acusação. É uma guerra de bugio. Então, assim, se fosse proveitoso, se apresentassem os projetos, o que pensa da reforma da Previdência, o que pensa da reforma política, o que pensa da reforma tributária, eu acho que ajudaria muito na decisão do voto. Mas não é isso que acontece. Melhor do que o debate. Pior de tudo, que você tem 30 segundos para responder. Exatamente. Alô, boa noite, tudo bem, Vitor? Acabou. Não, mas aí, o Álvaro Dias não conseguiu nem fazer a pergunta. Não, nada. Eu acho que num debate a 2, tu consegue desvendar e desvendar as regras, né? Tu consegue dar pelo menos 10 minutos para cada um. Num debate de 2 horas... No primeiro momento, depois mais 10. E até porque quando quem tem estratégia de resposta e tem interesse na resposta, ele às vezes não termina na pergunta. Quando tu faz uma outra pergunta, abobrinha, diz, só quero concluir, e ele consegue concluir seu raciocínio. Então, um debate a 2 em segundo turno, ele é muito produtivo. O que nós estamos discutindo é que é a estratégia de quem está na frente, se é interessante ou não debater. E Ruxo, só um ponto. Os 2 candidatos estão
são muito superficiais em termos de proposta. Então, com certeza, num debate, não vai ser o momento de termos esse aprofundamento, ainda mais pelo tempo. Então, eu estou 100% de acordo com a Carla. Vamos aproveitar esse tempo para trazer propostas sólidas, principalmente econômicas. Por quê? Porque eles não têm interesse de chegar nas propostas de cada um, né? Dá para assistir agora o programa de governo que vai ao ar a partir de sexta-feira, começam as propagandas. Já Então, foi gravado. Quem sabe ali também é uma possibilidade de saber o que os candidatos estão pensando. Afinal de contas, estamos elegendo o presidente da República. Precisamos saber como pensa o presidente da República sobre esses temas tão importantes. Vai ser, você tem 3 minutos, fala aí, você tem 3 minutos. Se explica, né? Exatamente. Então, a gente vai ver até que ponto, porque também tem um aspecto... Até mais, Gustavo. Tu pode dar 10 minutos para cada um, 15 para você. Mas é que o tamanho do tempo... Olha o que eu estou fazendo aqui. O tamanho do tempo não é importante, é o conteúdo. Quer ver uma coisa? Essas duas palavrinhas, essas meia dúzia de frases que o Bolsonaro largou hoje pela manhã, que deu essa sacudida no mercado. Quando ele disse, não vou privatizar o Banco do Brasil de jeito nenhum. O mercado, acocou. Petrobras, produção e refino? Não. E o Haddad diz? Produção e refino? Mas não. impressionante. E o mercado... Se eu falo isso, eu vou pro SOI. Se eu falasse isso. O Haddad não foi O que teria acontecido no mercado? Gente, todos não. Fala, Carla. O Haddad, eu tô falando da entrevista que o Bolsonaro deu para a Band e o Haddad vai dar hoje para a Band. Então a gente não tem, mas a gente sabe que a postura do Partido dos Trabalhadores não é uma postura liberal também. Carla, a gente não sabe do PT quem é o homem da economia deles até agora. E talvez isso seja uma estratégia interna do próprio partido em ainda não divulgar quem é o homem que vai tocar a economia. Agora, uma coisa é certa. Ano que vem, 45% do orçamento é só destinado a pagamento de previdência. E esse valor cresce 6% ao ano acima da inflação. Ou seja, enquanto a previdência estiver dentro do teto de gastos, que está uma limitação, o que vai acontecer? A gente vai sempre ter problema. O próximo presidente, seja de um lado ou de outro, vai ter muitos desafios. A real é essa. Luciane, você tem alguma discordância disso? Ou alguma coisa para acrescentar? Não, na verdade, não fazer isso. Não, na verdade, eu acho que o comprometimento econômico do país é um dos piores que já se viu. 98% do PIB comprometido e se espera que o ano que vem seja 100%. É porque você tem a Previdência e tem a máquina. A máquina toda. E falando em funcionando. Quase metade, é o número que a Roberta Deixa o Russo quase entrar metade. nessa conversa de vocês também. Eu só queria definir uma coisa. O debate poderá não acontecer diretamente, mas indiretamente ele virá através dos temas. Porque eu tenho cada um terá seu tempo de programa, e eu venho num dia e abro o que vou fazer, por exemplo, com as estatais, tá? Evidente que o candidato no dia seguinte terá que responder sobre isso, sob pena de ele ter perda ou ter ganho. Então eu acho que os temas acabarão sendo enfrentados e talvez até de uma forma mais articulada do que num debate de bate-boca. Mas os programas eleitorais, eu acho que eles terão, porque é muito tempo, aí o tempo deixa de ser pouco, é bastante tempo para tu ficar lá só falando abobrinha. Tu terá que enfrentar os temas... Por isso que eu coloquei a qualidade da fala ao conteúdo dela. Ao conteúdo dela. Então eles vão ter que dizer, olha, vou falar da Previdência, tá? A Previdência no Brasil tá com problemas, tá ruim, tudo isso a gente sabe. Eu quero saber o que o senhor vai fazer. Isso. Eles não sabem. E não há como falar... Não tem ainda uma piada dele mesmo. Não, Luciana, mas aí é impossível que dois candidatos, respeitosamente, se a gente for assistir o horário político, tá? E esses temas que estão, como a Rodrigo trouxe o doutor Roberto, que a Previdência, ela precisa ser enfrentada. Tá? Isso o próprio Temer nos informou, que disse que mesmo quando ele perdeu, não conseguiu trazer o tema, mas que o próximo governo terá que enfrentar. Matéria de janeiro. Aí nós estamos há 15 dias da eleição. Tu vai ficar transgiversiando sobre esse tema respeitosamente, e se vocês perde o candidato. E se O vocês problema me todo, permitem Russo, é mais que a solução é impopular e ninguém quer se queimar, com certeza. Mas uma questão é muito verdade. Atualmente, todos os investimentos no Brasil são abaixo de 15% do PIB.
Investimento do país hoje é 15% abaixo do PIB. Eu acho que nem sobra isso, Roberto. Para os senhores terem uma ideia, nem sobra isso, Roberto. qualquer país do mundo precisa, para começar a ter investimento e a economia rodar, 25% do PIB. Isso são estudos econômicos que provam. Então, é mais um assunto que o presidente vai ter que se haver. E ele não consegue, até agora, atrair esses investimentos. A gente está num déficit público. A gente não tem como, sem ter pelo menos um investimento, quem sabe externo, num primeiro momento, fazer investimento. Para isso precisa ter credibilidade. A máquina funciona... Para isso o país precisa ter credibilidade e uma pessoa que passe essa credibilidade. A máquina funciona se retroalimentando. Então, por exemplo, como é que o cara se elege presidente da Câmara dos Deputados? Prometendo vantagem para os deputados. Exatamente. Como é que o cara se elege presidente do Senado? Prometendo vantagem para o Senado. E aí vai acumulando aqueles privilégios. Bom, chegaram à conclusão de que você tem que prometer o paraíso para as pessoas para se eleger. Porque as pessoas acham que é o paraíso. Meia dúzia sabe que o sujeito que promete o paraíso, eu não voto nele. O cara que me promete o paraíso, eu não voto nele. Porque ele está me enrolando, ele está me enganando. Mas a grande maioria acredita que o paraíso existe, que tem uma maquininha de fazer dinheiro, pode se aposentar por quanto quiser, a hora que quiser. Deixa eu dizer o que o senhor Carlos Roberto Prates Thomas, é Thomas, eu acho, é Thomas, ele comenta sobre o que nós estamos discutindo. Discutindo não, levando a conversa. Se não dá para fazer debates, podiam fazer entrevistas com os candidatos sobre os temas mais importantes, sem confrontos. Essa foi um assunto aqui. Eu acho que isso vai ter, viu, Magda? Com relação à plataforma de governo, considero que as necessidades do Brasil, isso quem diz é a Denise Goulart de Munhoz, que é a nossa telespectadora aí de Bagé. As necessidades do Brasil são homogêneas. O que irá divergir entre os candidatos A ou B será a operacionalização do programa de governo, que será realizado de forma liberal ou populista, que será conduzido de forma ilibada ou será observada a continuidade da corrupção. É o que diz a dona Denise de Bagé. Mostra os dois lados. Mas aí já teremos com a eleição feita, né? Mas ela tem razão. Muito bem. Parabéns, dona Denise. Como sempre, a dona Denise tem uma... Denise tem uma amiga Denise hoje que, ficou super preocupada, foi na delegacia da mulher, ela disse, meu marido saiu ontem para comprar arroz e não voltou até agora. O que eu faço, delegados, para ele? Faz macarrão. Que gracinha. Vamos lá, cara. Dona Magda. Pois não, doutor Mário. Só para concluir rapidinho a questão do candidato Bolsonaro, que ele falou ontem na entrevista da Band, ele disse ainda que expressou que provavelmente será o seu homem forte da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni. E o Onyx Lorenzoni ontem também, acho que isso também pode ter mexido com o mercado, disse que a reforma da Previdência que está no Congresso hoje é uma grande porcaria. Não, tá aí, ó. Olha aqui, ó, dona Lídice. Porque a reforma da Previdência está no Congresso hoje, ela ataca muito mais a iniciativa privada de que o verdadeiro câncer da Previdência, que é a máquina pública. Terceirizando, né, a responsabilidade. Que é a máquina pública. Então, assim, eu já sei que vai ter gente, quanto funcionário público, não é, gente? Não dá para pagar aposentadoria, 15, 20 mil reais, 60 mil reais, 2, 3 matrículas, mano. Não está falando de direito adquirido, né? Não vai se mexer em direito adquirido, só vai se estabelecer daqui para frente. Meus dois ponteiros direitos aí, por favor. Só para que há uma exata compreensão, o que não há e acontecia no país é tu pagar sem ter uma contribuição que justifique aquele pagamento. Porque é como um plano de saúde privado, tá? Sim, se eu contribuir sobre 20 mil, eu lá ao final vou ganhar sobre 20 mil. Me permita discordar. O cálculo atuarial não fecha. Porque o que acontece? Na iniciativa privada, você tem o teto da contribuição, que é 5 mil e não sei o quê, e você arrecada até o teto da contribuição. Se você ganha 20 mil reais, você só vai contribuir até 5.800 e pouco. Na máquina pública, não. Os 11% é descontado de quem ganha 20, 25, 30 mil. É fato. É diferente. Então, assim, existe uma arrecadação maior por parte da máquina do serviço público de que per capita. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que o cara ficava 4 anos lá e saía aposentado de lá. O cara é senador, 8 anos ele sai aposentado. Disso que nós estamos falando. Você sabe com quanto tempo pode se aposentar um deputado gaúcho ou um deputado federal?
um ano de mandato. Pois então o senhor está reforçando o que Nós eu estou tivemos dizendo. O senhor, como casos- iniciou dizendo que estava discordando Senhores de mim. candidatos, vamos fazer um pequeno intervalo, porque os senhores precisam tomar água, precisam falar com seus assessores. E agora nós vamos ouvir as dicas da nossa querida Alice, que sempre nos traz uma boa informação. Boa noite, pessoal. Temos Boa noite. mais uma festa alemã que inicia essa semana no estado. É a Oktoberfest de Igrejinha, que começa agora no feriado, sexta-feira, e vai até o dia 21 desse mês. Recebe shows nacionais, apresentações artísticas, concursos de shopping metro e diversas atividades culturais, além da gastronomia alemã. O evento vai contar com diferentes estilos musicais, como Jota Quest, Tiaguinho, Maiara e Maraísa e Henrique e Juliano. Mas para não fugir da tradição, vai ter também, é claro, as bandinhas típicas alemãs e os bailes com orquestras. A festa acontece lá no parque da Oktoberfest da cidade e todas as informações completas, como o horário dos shows, podem ser obtidas no site oktoberfest.org.br. E depois, Magda, eu quero falar de uma grande estreia nos cinemas. Olha, tudo é grande na informação dessa menina Alice. Quero dizer uma coisa para vocês. O pessoal aí de Igrejinha, é nesta festa que nós vamos, Gustavo Vitorino. Estamos dentro. É nesta festa, foi essa corrida na Oktoberfest de Igrejinha que nós combinamos lá no chalé com o Edemir Simonetti, lembra? É só convidar. Vamos alugar, não vou dizer uma perua, eu vou dizer vamos alugar um veículo, Dona Magda, uma van e vamos nós aqui me todos. contaram a boca pequena que o inchaço abdominal do senhor Vitorino provém do excesso de chucrute que ele come. Não, é chopp, amigo. Não, é o chucrute. Mas chopp com chucrute dá uma ferveção aí dentro. Por isso que tu tá verdinho, tu tá da cor do E chucrute. Reichenitzel. Reichenitzel. Eu quero dizer para vocês... o seguinte, Devagar, olha que o senhor tá sobre o horário eleitoral e sobre as regras do TRE. O senhor não pode largou dizer uma, o senhor bobagem. largou uma no bloco anterior. No bloco anterior que nós tivemos que foi pedir um horrível. comercial. Eu não disse nada demais. Não, é só uma amiga do Chicão aí. Amiga do O que Chicão? tem que ver amiga do Chicão? O rapaz apaixonado pela... Ele vai contar a piada. O rapaz apaixonado por uma amiga do Chicão, essas meninas bonitonas que o Chicão se dá aí, disse pra ela assim, puxa vida, eu amo tanto você, eu não sou tão rico quanto o meu amigo Luiz Eduardo, também não tenho imóveis, não sou dono de indústrias, nem tenho carro importado como o Luiz Eduardo, mas eu tenho tanto amor pra te dar. E ela vira pra ele e diz, você me ama mesmo? Pô, me apresenta o Luiz Eduardo. Vamos lá, Lu, que tu pediste a palavra na hora Na do verdade, eu debate. queria mudar um pouquinho de assunto. A gente teve um caso bem sério, que eu considero, pelo menos, de uma menina de 19 anos, uma moça, que foi atacada na rua Baronesa do Gravataí, quase... Na Cidade Baixa. Na Cidade Baixa, quase esquina com República, por 3 rapazes. Ao que parece, 2 deles ficaram a segurando e o terceiro, com uma faca, a agrediu e fez o símbolo da suástica. Que diz o delegado que não é da Que suástica. não é da Vamos suástica. devagar, aí tá o símbolo. Ó. O que Aí tá o símbolo, aí tá o abdômen da moça. E o que alegam? Que ela estava com uma camiseta, hashtag ele não, e com um bottom na mochila LGBT. Então, não se sabe se foi algum tipo de questão política, eleitoral, ou crime puro, ou ataque contra a mulher, mas olha, eu acho isso uma barbárie. O delegado Paulo César Jardim, que sabemos é um delegado competente e especializado nesse tema, tanto é que os focos, aqueles de terrorismo, enfim, né? Esses grupos desses nazistas, grupos ele já nazistas, estuda há é muito ele que tempo. estuda há muito tempo. E ele disse durante o dia todo de hoje que, para ele, este símbolo não é uma suástica, é um símbolo do budismo. Budismo que, pelo contrário, está é invertido, diferente. Se tiver invertido. Mas da forma como ela foi atacada. Não, tá muito estranho isso. Tá muito estranho. Por uns malucos, O delegado, com canivete, e o delegado, hoje, a imprensa passou o dia inteiro insistindo com ele para que ele tomasse uma posição, para que ele dissesse alguma coisa. E ele disse algo que eu achei gravíssimo. Ele disse nessa entrevista que alguns colegas dele de outros estados teriam feito contato ou trocado informações ou querendo saber e meio que conduzindo-a a dizer que isso era um problema político.
E ele disse que ele só vai falar sobre esse assunto, só vai dizer o que ele acha sobre isso depois de ouvir a vítima, que até hoje à tarde, final da tarde, ele não tinha ouvido, ou se ouviu, não divulgou. Ele disse que ele não é irresponsável, é uma pessoa que estuda esse assunto há muito tempo para dizer que foi ou não um ato político, contra, a favor, não sei o quê. Em primeiro lugar, tem que ter uma investigação, tem que olhar a câmera de segurança. Tem que ver quem foram as pessoas. Quem foi, quem não foi, como é que aconteceu, de que forma ocorreu. E ele realmente deixou bem claro, não, a pessoa que fez não sabe fazer o símbolo da suástica, que é exatamente invertido. É invertido. E como ele é um estudioso, diz ele que é um símbolo budista de paz e amor. Então, realmente, acho que é muito precipitado fazer um juízo de valor neste momento. O delegado tem toda a razão, tem que investigar, tem que conversar com a vítima, tem que ir atrás das imagens de segurança para depois realmente tomar uma Mas eu achei o mais grave dessa notícia é o que eu acabei de dizer. Os colegas de profissão que ligaram para saber e que ele deixou bem claro, que tentaram influenciá-lo, conduzir de uma maneira que levasse para o lado da política. Mas que bom que ele é um bom profissional, não, ele é um excelente técnico. Profissional. Excelente Qual é o nome do delegado? Eu mantenho, dona Jardim. O Jardim. O Jardim, delegado Eu mantenho a mesma linha que Craque. mantive quando do esfaqueamento do velho bispo. Repito as palavras que foi o que disse a dona Carla, que disse naquele momento. A gente tem que aguardar as investigações, a gente não deve se precipitar e fazer julgamento, né? Como se fez muito rapidamente. Vamos aguardar, porque qualquer julgamento pode ser um julgamento Paulo político César Jardim ou é o uma nome dele, precipitação certo? política para trazer alguma vantagem. E achei legal que ele disse isso, de uma né? tragédia, de uma verdadeira tragédia. Porque fazer isso com uma menina é uma coisa inominável. Precisa saber os motivos, o que aconteceu. Tem que falar com ela. Enquanto ela não der o depoimento, ele não vai dizer nada. O delegado disse que ela pediu para não ser identificada porque ela teme represálias. Lógico. Então já começa por aí. Se ela teme represálias, ela conhecia os agressores. Bom, eu gostaria de Aí não mudar tinha um pouquinho nada a ver com a assunto. camiseta dela, né? Só para completar, por favor, Roberta, eu queria deixar aqui a minha posição de repúdio absoluto para qualquer grupo extremista, tanto de um lado quanto de outro. A gente sabe que esses grupos existem e por isso existe um delegado especializado nesse tipo de grupo, como o delegado Jardim, e isso é um absurdo nos tempos atuais. Então fica aí o meu repúdio absoluto a tudo que envolve esse tipo de atrocidade, como acontece várias vezes na internet e tudo mais. Com relação a esse caso, eu vou esperar um pouco para me manifestar. Eu gostaria de, como estamos às vésperas do Dia da Criança, trazer um pouco sobre os dados de algo que talvez o brasileiro não se atém muito, sobre como nós estamos educando as nossas crianças em relação ao uso do dinheiro. Foi feita uma pesquisa que 1 em cada 4 adultos dizem ter recebido orientações na infância de como tratar com o dinheiro. Estamos aí num momento de crise e, mais do que nunca, é um gancho para a gente ensinar as nossas crianças. Foi feita essa pesquisa e descobriram o seguinte, que 68% das pessoas aprende em casa, a grande maioria. 20% na escola, 19% em cursos, 13% com amigos e 12%, vejam só, com livros. Aí a pesquisa também perguntou aonde os brasileiros costumam se informar sobre dinheiro. 48%, quase a metade, na internet ou em reportagens. 33% não se informam sobre dinheiro, vejam que preocupante. 21% perguntam para amigos e familiares. 5% perguntam ao gerente, 4% faz algum curso. Foi feita essa mesma pesquisa junto aos adolescentes de 15 e 17 anos, perguntando um pouquinho diferente. Perguntaram a eles o seguinte, o dinheiro é bom para guardar ou para gastar? E vejam só, nas classes A e B, 43% disseram que é bom para guardar, 57% para gastar. Nas classes C e D, 33% bom para guardar e 67% bom para gastar. E aí finalizaram a pergunta assim, e quando você exagera nos gastos, os seus pais fazem o quê? 22% dizem que os pais só dão a bronca. Mas vejam que legal, 78% conversam e orientam os seus filhos.
Então, baseado na ideia de que só 26% desses pais tiveram educação financeira e 78% desse mesmo contingente vai ali, chama atenção e educa, a gente está sentindo que está havendo uma mudança significativa no nosso cenário e alguma coisa boa tem diante dessa crise abismal da maior recessão que o Brasil já teve até hoje. Falando em comprar e não comprar, eu quero fazer um agradecimento, já transmiti ontem a todos os colegas aqui da bancada, um agradecimento ao senhor João Paim, que atento ao nosso uso aqui dos telefones celulares, enfim, ontem presenteou cada um de nós com uma capa para os nossos telefones, desde que seja iPhone, que eu acho com que ele trabalha. Então, obrigada ao seu João. Se não tiver, ele dá o iPhone. Vamos, pode dar. Os mais abusados querem ao invés do senhor dar a capa, o senhor dá o iPhone que eles compram a capa. Isso, eu gostei. Essa é a minha tese, seu João. Ô, Johnny. Johnny, ele já fica íntimo. Dona Magda, recebi um convite. Deixa só a Carla ler algumas coisas do WhatsApp. Só fala o Vitorino e o seu Ruxa. Calma, não faz assim. Eu não consegui falar, Não, já falou bastante. Viu? Ou seja, eu não consegui falar e ainda... Mas está atrapalhando a fala do vizinho, deputado. Está atrapalhando a fala da nossa telespectadora. Da Brigar vizinha. com o telespectador não é Da bom. menina das bolinhas ali. Eu vi no UOL... A brotoeja, Gustavo. Eu vi no UOL que no programa que vai ao ar do Partido dos Trabalhadores, eles não vão usar a cor vermelha e também não vão mencionar o nome de Lula. Obrigada, Tânia de Bagé. Realmente, eles lançaram o logo com as cores da bandeira do Brasil e sem a referência ao ex-presidente Lula. E também o Ricardo e família disseram o seguinte, ó, para tu ver como cada um tem um ponto de vista. Oi, Carla, tudo bem? O programa está muito chato hoje. O diferencial de vocês são as gritarias, as brigas, as discordâncias. Porém, hoje está parecendo uma sala de aula, cada um falando a seu tempo, organizadamente e sem brigas. Atenção! Por enquanto, não terminou. Se vocês se tornarem iguais aos outros, certamente vão perder a audiência. Por favor, não mude o que está dando certo. Um abraço a você, um beijo a todos. Obrigado por ouvir a minha crítica construtiva. Hoje eu fui até o Hospital Moinhos de Vento, fui realizar alguns exames e encontrei com uma telespectadora nossa, chamada Veridiana, e ela me disse o seguinte: olha, não dá para escutar. Quando todo mundo fala junto, eu fico com dor de cabeça. Por favor, pede para cada um falar no seu momento. Então, realmente, não dá para agradar. Não dá para agradar. Posso falar no meu momento? Não. Isso aqui no velório. Olha aqui, ó. Tá no velório, todo mundo ali. Olha aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa para vocês a respeito do que nós estávamos falando agora, tanto eu quanto a Carla. O nosso telespectador Charles Stout diz o seguinte: há pouco ouvi uma entrevista do delegado em outra emissora de TV que aconteceu uma reviravolta no caso do ataque àquela moça. Ela desistiu de registrar a ocorrência e prosseguimento à investigação. E isso será, quer dizer que o que... Como é que... Para aí. E será que quer dizer que o que por ela querer desistir? Tá, ficou confuso aqui. Eu acho que aquilo pode ter boi na linha daquele ataque. Charles Stout de Voti. É o que nós ficamos... Tá, mas peraí, tem uma coisa que está chocando aqui. Para aí que tem uma outra coisa. Ela não queria. Só um pouquinho, só um pouquinho. Atentado. O que é direito disso aí? O direito não, ela não pode. Mas é porque não é, né? É porque não é, né? Mas, Magda, deixa eu ler a outra coisa que foi dita... Não, mas é incondicionado, mas porque é um direito indisponível, uma vez registrado. Tá, olha aqui, ó. O delegado falou agora há pouco a mesma coisa, após depoimento da vítima. Direito de renúncia, cara. E disse em conclusão dele que o crime não foi político. Foi um crime homofóbico, pois ela tinha um símbolo LGBT na mochila e um bottom do movimento Ele Não, que é o que a gente já tinha comentado. E a suástica não é suástica, ele realmente é o símbolo budista, que significa paz e amor. Disse ele ainda que a vítima concorda sobre homofobia. Crime político. Vamos ver, mas ela... Só o que eu queria comentar acho que é meio atrapalhada a vítima. Ela não queria, pelo que eu escutei nas redes, né? Ela não queria, no primeiro momento, prestar queixa. Parece que foi uma colega, uma advogada, alguma coisa nesse sentido, de que também... Isso só reforça a minha tese de que ela conhecia os agressores. E essa suposta advogada que a teria induzido ou
a convencido a registrar a ocorrência. Então, fecha com essa informação que ela passou agora. Só um pouquinho, mas não é difícil de compreender a reação da menina. Uma menina recebe um ataque desse. 19 anos. Aí vê a possibilidade, o caso dela, que já é grave, ser explorado politicamente no país inteiro, a guria vai ter que sumir 2 anos de Porto Alegre. Ela está assustada, ela está acuada. Eu acho que é isso. Vamos deixar o delegado... No que ela tem razão. No que ela tem razão, lógico. Daqui a pouco ela está no meio de uma briga que não é dela. Além de ter sido agredida, coitada. Perfeito. Né? Marne Barcelos. Vítima, não é? Marne Barcelos, Dona vamos Magda, lá. hoje pela manhã eu fiz uma diatribe muito forte a favor que hoje é o Dia Nacional contra a Violência à Mulher. Hoje é o Dia Nacional. E eu tenho relatado na Rádio Pampa todas as manhãs, tenho feito muitos comentários a respeito da criminalidade. Como eu já contei aqui outras vezes, eu fui repórter policial em São Paulo durante muitos anos e não me acostumei a viver no submundo, mas muitas diligências eu partilhei com a Rota e com a Polícia Civil lá de São Paulo e vi pessoas mortas. Foi uma coisa horrorosa, uma passagem horrorosa da minha vida. E eu tenho acompanhado hoje, né? hoje falo muito forte, o número de mulheres que estão sofrendo violência. Alguém me disse, não, mas isso é de agora. Não, sempre foi assim. Só que agora as mulheres estão relatando, as mulheres estão indo à polícia e isto é importante. Só também que essas medidas protetivas que são dadas pela polícia e pela justiça são ineficazes, elas não funcionam. Porque o camarada, quando é maluco, eu comentei ontem, é que ele vai lá, mata a filha, porque a filha de 3 anos contou que ele abusava dela sexualmente há 2 anos, tenta matar a mulher, protege o filho e o camarada está fugindo, e outros tantos que matam a esposa. A mulher termina o relacionamento e vai lá e mata a mulher, como se a mulher fosse uma posse do homem. É o símbolo machista que foi criado e que existe de pessoas doentes mentais. Quem faz isso? Quem bate numa mulher é um doente mental. Vai me desculpar, é um doente mental. Tem um desvio de conduta profundo. Então, esse tipo de gente tem que ser penalizado. Mas não é penalizada com 1 semana de cadeia, aí fica 3 meses lá, habeas corpus ou isso, paga, sei lá. As pessoas têm que sentir o peso da justiça. Agrediu uma mulher, cadeia, meu amigo. Vai pra cadeia. Ah, não tem cadeia? Fica preso, amarrado num poste em algum lugar. Então, hoje é o Dia Nacional contra a Violência à Mulher. A mulher que está nos assistindo agora, não importa a idade. O sexo tem que ser consensual. Ah, mas tu é minha esposa, eu tenho a obrigação de fazer sexo comigo. Negativo. Tem que ser consensual. Nada você tem que fazer obrigado. E se o seu marido ameaçá-la, se o seu marido constrangê-la, vá à polícia. Se ele disser, vou te matar, pegue testemunha, vá lá e faça o seu boletim de ocorrência. Porque é importante isso, ele saber que você está atento. E procure o auxílio da sua família. Eu faço aqui esse apelo à mulher que está sendo agredida para que ela proceda dessa maneira. Eu acho que é a única forma de minimizar estas agressões, dona Carla. O seu Fernando Correia de Caxias, eu acho que, o senhor desculpa, mas eu acho que ou nós não nos expressamos bem ou o senhor não nos entendeu. Bem ao contrário do que o senhor acusa e me pergunta se eu gostaria que ele me desenhe, se com uma faca o senhor desenhasse meu abdômen, eu acho que o senhor não entendeu. Primeiro porque ele faz uma crítica à Carla, perguntando a ela, desculpa, de uma forma grosseira, se ela aceitaria que este símbolo fosse feito numa filha dela. A Carla foi uma pessoa que foi muito clara, ela não precisa de defensor, mas ela foi muito clara, ainda depois do que falamos, ainda abriu um espaço para falar. E outra, seu Fernando, aí como não funcionou com a Carla e que o senhor quis esfaquear a mim, eu também não vou gostar, tá? Não, é um absurdo. Eu acho que o que a gente tem que parar nesse momento é exatamente com esse clima de ódio e de tensão. Não ouviu o que a gente disse. Então, a pessoa dá uma notícia dizendo que precisamos esclarecer o que aconteceu, precisamos dos fatos, e aí o outro já vem do outro lado numa agressão. A agressão não vai levar a lugar nenhum, muito pelo contrário. Eu não falo só do Fernando, eu falo de todas as pessoas que estão agressivas no seu dia a dia, de um lado ou de outro. Já está ficando muito chata essa situação, porque a gente quer um Brasil melhor. E se ficar metade de um lado e metade do outro, a gente não vai crescer enquanto sociedade. Então, essa coisa
dessa agressividade excessiva, dessa agressividade que está contida em cada comentário, na internet, que a pessoa se esconde atrás do computador para fazer esse tipo de coisa, isso não é construtivo, isso não é legal, isso não vai nos levar a lugar nenhum, muito pelo contrário. Vamos falar de uma coisa bem legal, vamos falar de esporte, Cantofani, mas do teu esporte. O futebol. Eu gosto de futebol e Fórmula 1 e rugby, o esporte que eu mais acompanho, que eu tenho um conhecimento desde menino, sou apaixonado por esses esportes. Tênis joguei, mas já larguei porque as regras não mudaram, o tênis ficou muito chato. Eu vou começar a partir de semana que vem, na terça-feira, um degrau diferente da minha vida profissional. Uma coisa que eu sempre gosto, não é uma realização profissional, uma realização pessoal. Eu fui convidado pela nossa diretora Marjana para ser comentarista oficial dos jogos que envolvem seleção argentina, seleção brasileira, que são transmitidos pela Rádio Grenal, principalmente com a Argentina, que eu sou um conhecimento profundo do futebol portenho. E também, dona Magda, eu disse para a dona Marjana, só não vou fazer aquele comentário mimimi, porque eu não sou cara mimimi. Eu não vou falar do 4-3-3, 4-4-2, porque eu conheço isso aí, mas não é isso é chato. Eu vou falar da evolução do futebol argentino pós-Copa do Mundo, a nova seleção brasileira e coisas pitorescas que acontecem nas duas seleções, afora a parte técnica do jogo. Vai ser uma experiência muito legal. Quem vai estar narrando vai ser o nosso querido comentarista, que não é o Haroldo, que é o Angel, que é um comentarista revelação aqui. O Ângelo Afonso, eu chamo ele de queridamente Angel, que é craque. Isso na Rádio Grenal. Na Rádio Grenal. Então, o ideal é você ver na televisão e ter aquela emoção da rádio com a sabedoria do futebol portenho, que eu me identifico com os irmãos. Isso, é verdade. Aí no velório o rapaz virou pro amigo e disse assim: olha só, escuta, qual é a senha do futebol, qual é a senha do Wi-Fi, o cara respeito falecido, é tudo junto? Agora, quando ele fizer um comentário de jurídico, que as coisas chatas, que nem entra em casa, quando eu interrompo, um advogado em cada esquina falando cada coisa, eu vou largar uma piada pra ele. O senhor tem todo o direito. Tratamento igual. Só que se for uma piada legal, tem que ser. A nossa diferença, embora eu goste muito de ser teu irmão, teu amigo, que eu, quanto mais bafão, é melhor. Enriquece a minha personalidade. Vai fazer vender o meu livro. E as minhas coisas agora, tu não pode. Tu tem a liturgia do cargo. Tu é advogado. Por isso eu não fui advogado. A minha mãe queria que eu fosse advogado. Não, mãe. Eu quero essa professora de história. Seu tempo está esgotado. Agora a hora é sua, eu quero de público candidato. elogiar o Chicão e acho que ganha a Rádio Grenal, sim. Ele inova a forma de comentário e é muito importante porque o rádio, ele passa por transições. A transmissão esportiva, exatamente. Ela passa por um momento diferente. E agregar todo um jeito diferente de ver. E ele disse bem, ele não quer saber de 4-3-3, 4-2-3-1, ele quer falar do futebol. Meus parabéns. Só quero... Do futebol. Eu preciso... O Pato é fã teu, Ruxo, e da Magda. Eu faço minhas sonho de consumo dele, a Magda. Ruxo. Eu também acho muito bem. Então vamos Parabéns. às dicas de cultura, as sugestões do que fazer, aonde ir, e voltamos logo com Alice. Magda, eu quero falar de uma dica que vai chegar um filme muito legal nos cinemas a partir de amanhã. É o filme Nasce uma Estrela, que marca a estreia da cantora do pop mundial, Lady Gaga, no cinema. E também é a primeira vez que o galã de Hollywood, Bradley Cooper, dirige e atua e canta no mesmo filme. Essa é a 4ª versão do longa, a primeira é de 1937. E conta a história de uma garçonete que é descoberta por um músico famoso, que se apaixona por ela e incentiva ela a seguir a sua carreira musical. E eu tenho algumas curiosidades sobre esse filme, Magda. Uma delas é que o ator escalou o seu próprio cachorro para atuar no filme. Outra é que a Lady Gaga está irreconhecível. Ela está sem maquiagem e com o cabelo da cor natural dela no filme. E outra é que a trilha sonora do filme está sendo aclamada pela crítica. Então é uma boa oportunidade para quem quer conhecer essa história ou rever, né, essa história que é super bacana. E lembrando que estreia nessa quinta-feira. Muito bem, só um pouquinho, seu Gustavo. Gaga dá um banho nesse filme. E o Bradley Cooper não sabia, canta muito. Não, e disse que a atuação dela simplesmente fantástica. Ela surpreende como atriz e o Bradley Cooper como cantor e músico. Que bom, viu? Multifacetados. Agora, por favor, o doutor Ruxo. É que eu recebi um jeito. Ele teve uma coisa... Eu tive um ataque ficou esparvalhado, ele se esparvalhou. Semi-histérico.
ficou esparvalhado. Não, é que eu recebi um gentil convite para o aniversário do Joaquim Amaral, da Casinha de Portugal, amanhã, um evento imperdível, com 2 bandas lá. E o Amaral, nós adotamos o Amaral aqui em Porto Alegre, e eu há mais de uma década vou sempre no aniversário dele, vai fazer essa festa amanhã nos Gondoleiros, está me esperando com uma mesa lá e pratos, seus quitutes naturais. Eu não podia deixar de fazer essa referência e confirmar a presença ao vivo amanhã nos Gondoleiros. Obrigado, bem. Vou mandar um beijo também aqui, um abraço. É uma figura maravilhosa, né? Ele é cidadão adotado símbolo pelo da Brasil. cultura portuguesa aqui em Porto Alegre. Amaral, feliz aniversário, cara. Você merece e viva Portugal. Dona Magda. Pois não, Um abraço rápido só para o nosso telespectador Ormei Ramos, que nos Ormei Rams, é isso? Ah, ok. Que está sempre comentando os nossos posts, sempre ativo nas redes sociais e diz que nos Gosta da gente. Vê Nós todos precisamos saber quem os gosta da dias. gente. Quem não gosta, a gente já sabe. É isso mesmo, senhor Ney. Tá Quem certo. não gosta, a gente já sabe. Quem não gosta, a gente já sabe. Bancada linda. Hoje o Ruschel realmente não falou nesse programa. Adoro o Lu de Campo Bom. Isso é imparcialidade. Parabéns ao delegado e ao posicionamento de vocês abordar o tema. Por isso deixei de assistir a toda e poderosa Rede Globo e sou fã da Pampa, que trata de todos os assuntos sem querer impor seu posicionamento e influenciar. Ouvem e respeitam a todos, exceto o Vitorino. Agora, Que é muito impositivo e metido e sabe tudo, mas botou uma carinha legalzinha. Você que é da bancada... O colega tá falando. Não, peraí, eu fui citado. Não, a Carla é da bancada do centro. Agora, realmente, a direita da bancada tem mais atitude, leva o ibope, carrega a bancada. Leva. Olha aqui, ó, leva a bancada, cara. Isso é verdade, isso é verdade. Vitorino. Nós temos sabedoria, temos beleza, Eu não consigo falar. e temos a neutralidade. Nós temos Mário, atitude, sabedoria e beleza. Mário, tu tá vendo? Tudo igual aqui. Temos beleza, atitude, Parou! sabedoria Chega! e outras coisas até que você tá zoado aí, tá bom? E beleza Vocês masculina. parecem duas Irritei eles. Vocês parecem duas caturritas. Eles são o outro do lado de lá pra não sei o Por quê. favor. Chegou. Você Eu também vou tá começar a tirar. Você também tá tendencioso. Mário Barcelos. Puta que pariu. Quando a Essa vai Alice estragar. falou do Nasce Estrela, Tá vagabundo A isso Star aqui. is Magda, Born. pô, você Foi lançado na década de 40 um filme com a Judy Garland, foi o primeiro grande sucesso, e depois com a Barbra Streisand. Essa versão da Barbra Streisand foi realmente maravilhosa, porque para mim a Barbra Streisand é a maior cantora do mundo em todos os tempos. Até hoje, nunca ouvi uma cantora que cantasse tão afinadamente, que fosse tão maravilhosa como a Barbra Streisand, que é o top, né? Ela não canta, ela é um instrumento musical. E agora a Lady Gaga também com muitos elogios. Isso é ótimo, porque Nasce uma Estrela conta a história justamente de uma mulher simples e tal, que nasce... Sim, é um clássico. Primeiro foi, como eu disse, a Judy Garland, a mãe da Liza Minnelli. Era só isso. Eu vou transmitir a pergunta para o Vitorino, que foi para ele que foi feita, mas podemos Mas eu fui todos falar. xingado ali pela Carla ali também. Não fui foi eu, a Carla que te gente. xingou, não foi a Carla. Eu não Mas a lembro o nome da Carla fez cara de quem concordava. A Carla fez cara de quem concordava. Não gosto dele, não gosto A moça das bolinhas lá. Olha É aqui, ó, literalmente centrão. o moço abacate, o seu Odilon. Odilon. Presta atenção. O Odilon tem 2 L. Não, mas não Aí tem. fecha. Não, isso é tu que só O responde. Y. Seu Odilon de Shangri-La diz o seguinte: boa noite, Magda e bancada. Por favor, pergunta ao Vitorino sobre as milhares de denúncias sobre a fraude nas urnas que estão sendo denunciadas no Facebook e nas redes. Aliás, tem inclusive gravações de pessoas que se dizem dentro das sessões, mostram urna, mas não dizem o seu nome. Aqui, ó, eu vou deixar bem claro uma coisa. Ninguém é tão crítico das urnas eletrônicas quanto eu. Mas até agora, tudo que tem sido investigado pelos tribunais regionais eleitorais e pelo Tribunal Superior Eleitoral, com a ajuda dos partidos políticos, nada significativo apareceu até agora. É muita fake, imagens editadas, imagens preparadas, gente que se diz não sei o quê, vou chamar a polícia para olhar não sei o quê, a polícia foi chamada porque tinha uma urna não sei o quê. Não era, a polícia foi chamada porque tinha um bêbado enchendo o saco lá. Depois se descobriu que era um bêbado que estava incomodando. Linguajado, senhor Vitorino, O abacatinho tá hoje... Coisa horrível.
Não fica... O que o Mário Marcelo está duplicando? O Mário disse que não pode dizer que o mercado se acocou. Dona Roberta, por favor, continue o programa para não perder o nível. Eu não queria perder a notícia. Então deixa, vai na notícia, vai na notícia do abacate, do batida de abacate. Como a doutora Roberta vai falar também sobre a notícia, eu cedo a vez. Obrigada, Ruxo. Eu só vou complementar que houve, por exemplo, em São Paulo, o João Armentano é um arquiteto e decorador muito conceituado no nosso país e ele fez uma divulgação ao Brasil inteiro que a urna que ele estava votando ocorreu esse tipo de fraude. E várias pessoas conhecidas também se manifestaram. Então, de fato, essa manifestação do nosso telespectador faz sentido e é grave. Vou te passar, Ruxo. Bom, aí é diferente. João Armentano, que se conhece, vai para frente do negócio e diz, olha aqui, ó, na minha urna aconteceu isso. Ok. Ontem nós trouxemos o caso de houve a denúncia de um desses vídeos que apertava um botão e daí se chamou. Dá só um número, não sei se foi com a polícia Federal, o auditor do TST lá e era simulação, era fake, né? E hoje eu trago a notícia, estava preparado para trazer porque hoje a Polícia Federal iniciou o rescaldo disso e eu quero divulgar exatamente para que as pessoas saibam que a Polícia Federal está atenta. A operação foi deflagrada já em vários estados, porque hoje, dona Magda, impressionou. A Polícia Federal, ela consegue ver, basta ver o rosto de alguém, pelos pontos, ela consegue fazer a identificação com a sua base de dados e localizar quem foi. Então, depois que tu fez esse vídeo fake aí, não adianta apagar mais como apagaram, depois que fez o estrago. Vai ter que responder. Então, a polícia está indo e localizou, teve um malandro lá que pegou uma arma e votou com a arma. A polícia já localizou. Nunca mais ele vai brincar. Localizou que a arma era de brinquedo. Então, assim, ó, é muita coisa e nós temos que... Agora, é importante que a Polícia Federal consiga punir, porque só através da punição vai desestimular a continuidade. Como diz o Vitorino, ele falou no outro caso, né, da moça, essa que foi agredida, como disse o Vitorino, aconteceu, se movimentou, registrou, divulgou, vai ter que responder. Vai ter que responder. Deixa eu passar para vocês uma coisa aqui, ó, que é para ti, Gustavo Vitorino, hoje tu tá o campeão. Magda, eu sabia que esse dia ia chegar. O dia em que o Vitorino ia baixar a crista dele quanto aos fatos. Agora ele nem desconfia das urnas. Ele que sempre em cima do muro só faz fogo de palha. Deixa eu te dizer quem foi que te mandou isso? A Adriana Magalhães. Elas estão indicando contigo hoje. Adriano, acho que você acho que você não ouviu o meu último comentário. Gosta de ti, viu? Eu sou um crítico das urnas eletrônicas. Sou um crítico das urnas eletrônicas. Eu acho que nós precisamos de um esquema mais transparente. Aliás, se você quiser, eu dou uma aulinha rápida de 30 segundos. Existem 3 gerações de urnas eletrônicas. A primeira delas é a que nós utilizamos até hoje. Existe uma segunda geração que emite um recibo. E existe uma terceira geração que emite o recibo e no mesmo momento transmite para uma central, para uma espécie de hub, o voto. Tá? Então, assim, nós ainda estamos na primeira geração. Tudo que nós estamos pedindo é que se passe pelo menos para a segunda geração, com a impressão do voto. E essa história de que veio dos tribunais superiores, de que isso comprometeria o sigilo constitucional do voto, é uma bobagem. Porque o sujeito imprime o voto dele e bota no bolso. E um segundo voto é impresso e vai para uma urna, ou fica arquivado na própria máquina. Esgotou seu tempo, candidato. Então, muito obrigado. Então, sabe... eu sou crítico, mas eu não vou ficar acreditando em fake news. A internet hoje, ela está apodrecida. 90% que circula na internet é porcaria. É bobagem. Eu recebi hoje uma senhora loira, falando que morava em Aruba, nas Bahamas. Já carrega, Recebi umas 20 vezes esse vídeo. Pô, é uma mulher que mora em Goiás. Que não tem nada a ver. Muito bem. Olha aqui, ó, a pedido da nossa telespectadora, disse assim: boa noite, Magda. Momento moda. Isso que tu estás usando é uma blusa? Que show! É uma blusa, sim, é uma blusa. E o conjunto de brincos e colares está um arraso. Quero dizer para a senhora que o meu colar é da Bettina Werner. Recebi de presente da Bettina Werner. E casualmente eu tenho os brincos, né, que são realmente uma joia também. Eu tenho os brincos e ó, fechou
direitinho. Beijos para todos vocês. Bete de Capão da Canoa. Fechou o Momento Moda? TRF da 4ª Região Mas negou acho que o fake news, pedido de mulher. habeas corpus da equipe dos advogados do ex-presidente Lula. Eles queriam que a ação que corre sobre o Instituto Lula, de um terreno e de um apartamento que pertence ao Instituto Lula, parasse por conta da votação do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então, que a justiça brasileira esperasse pelo comitê, a decisão do comitê, para só depois seguir bom, adiante. E eles disseram que não, muito obrigada, e negaram o habeas corpus do ex-presidente Lula. Dona Mãe, tem uma outra notícia. Pois não. Antes de avançar, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, porque várias pessoas mandaram mensagem sobre isso. Essa suástica que apareceu na menina, que é muito superficial, né? Ela é na barriga ou nas costas? É na barriga. Na barriga, pois é. Na costela, né? É na costela? Ali, ó, na barriga ali, ó. É que a tese que está ali, ó, quase de frente. Quase de frente. A tese que apareceu aqui é a seguinte, que ela está invertida porque pode ter sido feita Que a foto no está espelho. invertida, Não, pode ter sido feita no espelho. Que eu acho ela tenha feito. Ok, entendi. Ok, isso é o que algumas pessoas estão dizendo. Bom, olha aqui, ó, fala, Lu. Não, eu não sei se tem alguém, eu queria falar sobre as operações que foram deflagradas em São Paulo hoje. A gente teve 2 casos bem importantes. Um deles é eu chamo de gangue, né? Porque era um grupo de rapazes. O líder da suposta gangue teria 23 anos. Eles criaram um programa de computador que simplesmente invadia as contas bancárias e cartões de crédito. Eles estavam efetuando esse golpe em torno de 18 meses e arrecadaram 400 milhões de reais. Foram apreendidos muitos carros a média era de R$1 milhão. E na residência até do líder da suposta quadrilha, foram identificados 4 automóveis. E o nome da operação, a Operação Ostentação, simplesmente pelo fato de que eles não se seguraram para gastar. Aí seria o crime quase perfeito. Não, exatamente. Eles simplesmente desviaram dinheiro e faziam viagens caríssimas, compravam imóveis caríssimos, andavam em carros que é de difícil localização. Entre tantos valores que tu traz, primeiro, vamos repetir o número, 400 milhões. Em 100 milhões de dólares. Só de automóvel, eles tinham 20 milhões em automóvel no pátio ali. Você já dá para ter uma noção. Mas sabe o que mais me impressionou? A idade do chefe da quadrilha. 23, né? 25. Que horror, hein? Que precocidade. 25 anos. Mas os hackers hoje são império. 410 milhões em 1 ano e meio, pessoal. Para ver como é vulnerável o sistema, Eu falei aqui, o criminoso do futuro não vai usar arma, mas Ruxo, esse né? crime humano, e você pode me referenciar, lembra muito na sua perfeição e também nos seus objetivos do Banco do Brasil no Ceará. Os caras se traíram pela ostentação. E o segundo caso que nós tivemos em São Paulo, hoje acontecendo, foi a deflagração da operação da Polícia Federal contra o vice-presidente da Guiné Equatorial. O vice-presidente já tinha tido um episódio no Brasil quando ele tentou ingressar no país com 69 milhões de reais. No carnaval. Exatamente. E era uma mala de dinheiro e relógios, né? Se não me falha a memória. Relógio com diamante. De quase 14, 15 milhões de reais. É uma coisinha agora, com a qual ele costuma viajar. Ele precisava tranquilo. de dinheiro, ele precisava usar as coisas. Mas esse cara andou comprando terras na França também. Ele tá bem encrencado na França, tá sob investigação na Europa e nos Estados Unidos. E no Brasil, qual foi o problema agora? Ele simplesmente comprou um apartamento de 70 milhões de reais, mas em nome de uma empresa que teria um capital social de 10 mil reais. Então, tá muito discutível essa questão. E dizem que os governos brasileiros ajudaram, há poucos anos atrás, esse governo na Guiné Equatorial. Também tem tudo isso aí. Tinha obra do Odebrecht lá, tinha... Odebrecht lá. Esse cara veio para outros fins aqui com esse dinheiro. O cara é um ditador. Ele é filho do ditador da Guiné Equatorial há 30 anos. Uma escola de samba. No Rio de Janeiro não rola esse cara. Esse é daqueles caras que o dia o povo perder a paciência, vai fazer ele em pedacinho na praça.
E pedacinho. Coisa mais querida. É parente do Jack, o distribuidor. Filhos, cachorros, papagaio, todo mundo. Muito bem. E o vereador aquele do interior aí, né, de Jaguari, né, que disse, o pessoal foi contra, ele queria colocar uma nova lei, que os cavalos usassem como é que é? Fraldão, né? Cavalo especial. E aí o pessoal começou a rir, brincar, ele foi bravo, ficou bravo, foi para a tribuna e disse o seguinte, né? Eu quero que dê um câncer na língua. Ah, que bonzinho que o senhor é. Isso deu uma repercussão fantástica. Não sei o nome do vereador, mas foi isso que ele disse. Quer dizer, o cavalo com fraldão, isso se usa, né? Na Europa, se usa muito, etc. Sabia que se usa na Europa o cavalo? Eu sei. Porque essa cidade toda toda suja com os cavalos. Sim, mas o bicho tem necessidade, né? Ah, mas aí não pode Dona falar lugar. Magda, eu tenho notícias boas e eles ficam falando aí dessa questão. Da fralda do cavalo. Então Esse é o diferencial do programa. Eu tenho Vamos lá. notícia super importante Verdade, pra dar. verdade. E estou aguardando por causa das fraldas do cavalo. Então Não tem problema. Está resolvido. No Brasil, Fralda no fralda cavalo. do cavalo. Fralda no cavalo. Pode seguir. No outro tema, eu por quero favor. trazer uma notícia que, para mim, é um regozijo pessoal. Olha que bonito. O ministro Fachin, hoje, dona Magda, trouxe um levantamento do que nós recuperamos através da delação premiada. E o número é simplesmente extraordinário. Através de 49 delatores que se confessaram devedores e pagaram a multa, nós recuperamos 310 milhões de reais para o país. Tá? Essa é a primeira questão. E ainda faltam 28 delatores pagarem as suas multas. Então significa que ainda ocorrerão aos cofres do país muito mais. A Operação Lava Jato, ela começou lá em 16, quando ainda era o ministro Teoria, Gustavo. Exatamente, quando aconteceu o acidente, ele foi nomeado em dezembro e aconteceu esse incidente um mês depois e a partir dali assumiu o ministro Fachin. Então ele trouxe esses números, publicizou, mandou hoje para todos nós, né? E ele autorizou durante esse período a abertura de 84 inquéritos, né? Para que fossem investigados. Então, a gente que persegue, a gente que acredita que há solução para o país, a gente que acredita que através de um sistema organizado se possa organizar, é legal ver números tão positivos para o país. Pegando carona nesse valor que tu colocou aí, dessas propinagens todas, nos Estados Unidos, o guri líder dessa quadrilha não ia ser preso. A CIA ia comprar aí o passe dele. Porque é um gênio. O cara roubar 400 milhões, bilhões num banco. Em um ano e meio, né? Tem um filme até com o Leonardo DiCaprio sobre isso que chama Prende-me se for capaz. Esse roubo do banco. O cara é um gênio. Fazer isso aí. Depois foi até contratado pela própria CIA para poder treinar as equipes de investigação. Como se faz vigarice? Vamos a uma outra dica de cultura com a Alice. Já voltamos. Vamos lá, Alice? Sim, uma dica para quem está em busca de um bom show, que vai ser ainda esse mês, Magda, aqui no estado. A banda Roupa Nova, que já tem quase 40 anos de carreira e que ainda conta com os integrantes originais da sua formação, vai se apresentar aqui no estado ainda esse mês. E mesmo com tantos anos de estrada, a banda segue se reinventando e o show conta com um repertório inédito, com canções recém-lançadas. Mas as principais músicas de sucesso, que já embalaram muitas trilhas de novela, também vão ser cantadas. E o grupo comunicou nas redes sociais que o seu novo álbum, Seja Bem-vindo, vai estar disponível no canal deles no YouTube a partir dessa quinta-feira. E quem quiser se programar, no dia 19 desse mês, eles sobem ao palco do Beer Site em Carazinho. E no dia 20 desse mês, o show é aqui na capital, no Auditório Araújo Viana. Magda. Perfeito, Alice. Show imperdível. Roupa Nova é uma Roupa delícia, Nova, eu adoro, mas eu já vi umas meia dúzia de vezes. O show deles, o repertório inteiro. Tem um problema no show do Roger Waters, né? Em São Paulo. Problema Eu acho que é a né? notícia que a Carmen Não, dá, eu ia né? dar uma outra notícia, mas o pode Roger falar. Waters ontem colocou na tela aquela logo Ele Não. Hashtag Ele foi vaiado por quase 15 minutos. Por 45 mil pessoas. Perdeu uns 30% do público e foi embora. Foi embora e já tem vaiado, gente que já está desistindo, já quer No show devolver, aqui já em Porto Alegre. ou vai ter problema. Vai ter problema.
Olha Ele arrumou sarna para se coçar. A parte triste da Essa palavra, nossa justiça. Porque o Ruxa deu aqui um dado positivo, mas também tem a parte, aquela que realmente não dá mais para aguentar. Passageiro é detido após esfregar o órgão genital em bebê, 3 meses do bebê, e abusar de idosa, 61 anos, dentro de ônibus em Mato Grosso. E a polícia descobriu que ele tem 7 antecedentes criminais por assédio sexual. Suspeito negou a acusação, mas deve ser ouvido pela Polícia Civil. A pessoa já tinha 7 passagens, Ainda vai ser 7 solto. acusações e ainda vai ser solto. Carla, mas quero fazer uma distinção até para que a gente responsabilize quem tem que ser responsabilizado. A grande crítica é que não havia legislação. Lembra que nós trouxemos aquele tarado que fez num dia, ejaculou na moça, no outro dia, no outro mesmo ônibus, ele fez. Não havia legislação. E a legislação faz 2, 3 semanas que entrou a vigor. Ele foi solto nas outras 7, mas eu duvido que agora, com este ato, existindo legislação, tá, ele vá numa audiência de custódia ser solto. Eu duvido. Eu já não duvido. Eu duvido. Eu também não duvido. Mas aquele homem que abusou da enteada, da nora e da filha, foi solto. Foi julgado e foi solto 2 meses depois. Então, Ele matou a filha. Ele matou. Não, e acabou matando a filha. Exatamente. Mas ele foi solto. Eu acho que o presidente da República, o próximo, seja quem for, tem que mudar esse código penal. Não, é ele. São absurdos. Não, eu acho que o que nós temos é que apertar mais a prova para juízes, especialmente aqueles que são direcionados para a esfera penal. Porque a ferramenta tem, dispositivo tem. Está faltando é coragem para aplicar. Porque chega de juiz humanista, juiz naturalista. Pô, tudo bem, um caso isolado. Desumanista é muito bom. Vamos avaliar o que está acontecendo. Pô, um caso isolado, a produção de provas, perícia, tudo bem. Pô, mas um cara que tem 5, 6, 8 registros como esse, ou que comete um crime monstruoso como esse de matar uma criança, aí chega o juiz lá, não sei o que, tá a progressão de regime, bom comportamento, o diabo carrega. Dá-lhe um canetaço, manda esse diabo pro resto da vida na cadeia. Até eu queria trazer... Só para que o telespectador entenda. Esses juízes, eles terão que responder ao Conselho Nacional de Justiça, porque a notícia, ele era um réu condenado neste caso. Vamos pegar esse. Ele era um réu condenado, cumprindo prisão, cumprindo pena, e foi solto junto com outros 309, apenas foi um canetaço que soltou uma turma lá, porque se esse juiz não justificar, ele perante o Conselho Nacional de Justiça... Não vai acontecer nada. Puxa, não vai dar nada. Não vai dar nada. O Conselho Nacional de Justiça é um sindicato para defender a máquina do judiciário. Mas ele não tem nenhuma utilidade para o país. O Conselho Nacional de Justiça foi criado com a seguinte proposta: a sociedade civil tem que ter um controle mínimo sobre o poder judiciário. Aí criaram o Conselho Nacional de Justiça. Todo mundo pensou, muito bem, vamos ter um controle mínimo para evitar o abuso da rapaziada da toga. Aí o que fizeram? Entregaram o comando do Conselho Nacional de Justiça para o judiciário. Aí virou um sindicato que defende interesse do judiciário, coisa e tal, e o juiz, na pior das hipóteses, condenado, lá sabe o que acontece? Ele é aposentado. Ele vai para casa com 40 anos, ganhando 35, 40 pontos por mês. Como a matéria é muito séria, eu preciso novamente ratificar minha posição aqui. Que não concordo. Agora, no final, a conclusão do Gustavo está certa, é que a punição, aí sim, é a aposentadoria mantendo o salário. Manda para casa um cara com 40 anos de idade ganhando 35. Mas aí tem que mudar a legislação. Agora, os juízes estão sendo punidos, sim. Mas o CNJ não andou afastando agora uma desembargadora em razão de que estava facilitando a vida do filho. Ela foi afastada. Ela era presidente do TSR do Mato Grosso. No Mato Grosso. O filho dela foi pego com 129 diversas vezes. E com 230 e poucos armamentos, a munição de armamentos, e ela conseguiu que desse uma o guri estava solto por aí, fazendo cada vez mais coisa. Aí a Conselho Nacional de Justiça chegou, afastou ela da presidência do coisa, e ela está sendo investigada, ela está fora, tirada. Ela chegava nos lugares, nos delegados, e dava carteiraço, ela está afastada com vencimentos e se punida vai para casa, ganhando... Essa é a legislação, Gustavo. Aí
tem que mudar a legislação, aí que os nossos deputados eleitos agora que mudem a legislação e se cria uma punição para isso. Não sei não, com esses deputados que foram eleitos eu já falei. Vamos ter calma, vamos ter calma. Na Câmara Federal, que também é outra coisinha. Mas eu já acho... Estou preparado para o ano que vem. Para de puxar saco. Eu já discuto muito a questão Ele quer carona. do sexto da pena. Atenção, só um pouquinho, Lu, só um pouquinho. Com licença, a Luciane está falando. Obrigada. Não, na verdade, o regime de progressão da pena, para que ele seja concedido, teria que o apenado gozar de 1/6 da pena. Eu já acho muito leve. Isso é absurdo, isso é jabuticaba brasileira, é chilindró, tá 1/6 condenado, da vai cumprir pena. na cadeia. Exatamente. Progressão e não sei o quê. Ah, quer progressão? Tá bom, progressão. Trabalho. Cada 3 dias trabalhados, Dá pena. progride um dia, recebe um saláriozinho para ter uma caixinha quando sair da cadeia, reiniciar a vida. Mas ninguém quer trabalhar. Mas, Não é obrigado a trabalhar. o Chicão encerrou o assunto, ninguém quer trabalhar. Muito bem. Marne Barcelos, por favor. Bom, aconteceu o leilão no Rio de Janeiro, a venda de 2 apartamentos que pertenciam à senhora Adriana Selma, a ex-mulher do Sérgio Cabral. Como é essa mulher? Porque tá soltinha, Ele né? só está preso. Ex-mulher, mas proibiram visita para ele, proibiram tudo. Essa senhora, essa advogada, inclusive, que se mandava no Rio de Janeiro, cuspia na cara dos funcionários, era uma mulher, era um horror essa mulher. Todo mundo conhece a história dela. Ela que teve o benefício Fala alto, da Márcio. lei, Nossa, gente perguntando, de quinta, carinho. que deu a ela a oportunidade de ficar ao lado do filhinho de 13 anos de idade e tal, quando se sabe que milhares de outras presidiárias do Brasil não têm esse mesmo benefício. Bom, 2 apartamentos em Ipanema, no Rio de Janeiro, foram postos, colocados em leilão, né? Ela devolveu os apartamentos, foi obrigada, a justiça pegou. Nenhum dos 2 teve comprador. Cada apartamento vale 5 milhões de reais. Ipanema é um dos bairros mais caros do Rio de Janeiro, um bairro lindo, fantástico. Ipanema, Praça Nossa Senhora da Paz, aquela região toda ali, adoro. Quem é que não gosta da Zona Sul do Rio de Janeiro? Eu morei na Visconde Pirajá, 525. O senhor quer nos esnobar? Mas eu também, eu tinha um endereço na Visconde de Pirajá. Bom, aí eles estão indo agora para o dia 16 no novo leilão. Aí foi leiloado também um jatinho Phenom, avaliado em 6,4 milhões de reais. Esse jatinho também pertence... Mas alguém arrematou? Arthur César de Menezes Soares Filho, o chamado Rei Arthur, que era também... Que mora hoje num condomínio maravilhoso em Miami. Perdeu o jatinho de 6 milhões de reais. Coitado. Mas pra ele não é nada. Tá chorando, o Rei Arthur. Perdeu os cabelos todos por causa disso. O Rei Arthur da Tábula Redonda. Ele tá chorando lá em Miami. Chicão Tofani hoje está com pérolas da comunicação. O mundo do jatinho começa em 10 milhões de dólares. O Chicão diz que é chinelão quem tem. Esse deve ser um jatinho que nem a jato, Esse deve ser turbohélice até. Não é a jato. Já tá sagrando. O jato turbohélice. E aí, Mário Barcelos, concluiu a sua... Conclui. Dona Roberta, por favor. Então, Magra, nos próximos 2 anos, a interação eu vou mudar totalmente. Por favor. Deixa a elite da bancada falar aqui, o lado da elite aqui falar. Não tem nenhuma elite, deixar Bem bem feito, claro, não pegou tem no nenhuma dedo. elite. Daqui 2 anos... Tá contra também? Não, mas eu... Não, doutor... Eu quero dizer o seguinte. Presta atenção. Olha o Centrão. Presta atenção. Olha a alegria dele. Eu te ensinei. Chegou. Parou. Vou pro centro. Cusparada de mate. Olha pra mim, viu? Te segura aí nos 30. treino lindo, Te segura nos 30 aí. Vai lá, dona Roberta. Então, Magda, nos próximos 2 anos, a interação com a tecnologia vai aumentar absurdamente no nosso dia a dia. Tem um estudo que mostrou que quando a gente tem um atendimento humano, o custo desse atendimento humano para o empregador é de 6 a 7 reais, enquanto que o autoatendimento custa 80 centavos. Então, a tendência é que a interação com o computador, com esse autoatendimento, aumente em inúmeros setores, já muito está sendo usado em bancos e etc., por conta desse custo operacional, e vai haver aquilo que a gente fala muito, que é o desemprego estrutural, tirando postos de emprego. Mas o interessante é que esses estudos estão tão avançados atualmente que a tecnologia está aprendendo
a perceber as emoções do humano. Está começando a haver uma disparidade tal que nos próximos 10 anos, um computador vai compreender mais as emoções de um ser humano do que um familiar. E aí vem toda a preocupação social, porque as pessoas já têm a tendência a ficar muito ligada na tecnologia e vai aumentar, se não houver um cuidado maior, por conta justamente dessa interação tão peculiar. O que tu acha disso? Eu acho que a máquina vai superar o homem. A tendência é um caminho sem volta. Sim, um caminho sem volta. A máquina vai superar o homem. Hoje nós já vivemos debaixo da égide disso aí. Hoje as pessoas são totalmente apaixonadas pelo celular. Eu não vejo um jovem, um adolescente que não é total submissos a isso. Então, quando houver esse entrelaçamento, o momento que a pessoa conversar com o computador, que vai ser o analista, o psicoanalista da pessoa, aí acaba tudo, as relações interhumanas. Né? A gente fala em assistente pessoal. Atualmente, as empresas já identificam que investir nessas tecnologias melhoram a performance, reduz custo de operação e ganha produtividade. Há controvérsia nos lados dos médicos, principalmente nos psicólogos e psiquiatras. Gosta de música sertaneja? Presta atenção aí na dica da Alice. É um lembrete, na verdade, Magda, para quem ainda não tem compromisso para essa quinta-feira, que é véspera de feriado. E, como tu mesmo disse, é uma opção para quem gosta de música sertaneja, o show do cantor Leonardo, que ainda tem alguns ingressos disponíveis. Ele, que já tem mais de 30 anos de carreira, vai cantar principalmente as canções do seu DVD mais recente, Canto, Bebo e Choro. E o repertório foi escolhido entre as suas influências musicais, de artistas que fizeram parte da história do sertanejo no país. O show vai ser nessa quinta-feira, no Auditório Araújo Viana, às 9 horas da noite. E eu tenho mais uma dica, Magda, que está entre as últimas novidades do Netflix. É o documentário Para Sempre Chape. O longa narra a tragédia da Chapecoense, que ocorreu em 2016 e que provocou a morte de 71 pessoas, entre ídolos da torcida, membros da comissão técnica e jornalistas. O documentário fala mais sobre a história do clube, não tem tanto foco na tragédia e procura mostrar como os dirigentes da Chapecoense tentam reconstruir o time. Esse título está disponível no catálogo da Netflix. Magda. Muito bem. Falando sobre dicas, eu quero... A gente lembra o motivo dessa tragédia, não dá para conter a indignação. Não dá. Até, acho que isso é uma coisa inesquecível. Quero avisar, então, já a Alice dá dicas de eventos e eu quero dar a informação do cancelamento de um evento. A Festa Municipal das Crianças, que estava prevista para acontecer nesta sexta-feira, está transferida para o domingo, dia 14, a partir das 14 horas no Parque Marinha do Brasil. Lá nesta festa, além do palco interativo com shows, serão oferecidos ao público dezenas de atividades esportivas, recreativas, além de ações de cunho social. E entre as várias atrações haverá um palco interativo, brinquedos infláveis, camas elétricas e futebol de mesa. A razão da transferência da data desta festa é a previsão que diz que na sexta-feira nós teremos chuva aqui em Porto Alegre e que domingo não. E como não tem chuva nessa noite de quinta-feira, está mantida a descida da Borges, a abertura oficial da Festa Nacional da Música 2018. Isso é uma primeira fase em Porto Alegre. Muito bem, assim chegamos ao final do nosso programa Atualidades Pampa de hoje. Voltamos amanhã e eu esqueci, e o Marne também não se manifestou, dos aniversariantes. A gente junta tudo amanhã, tá? Logo depois do Jornal da Pampa. Um beijo para vocês, obrigado pela companhia.